Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Conexão Cidadão e hoje vamos conversar sobre um índice que o Tribunal de Contas trabalha, que é o IEGM. O que é IEGM, Carol? Pois é, o IEGM, ele é um indicador voltado a promover melhorias nos serviços públicos municipais. E ele envolve 7 áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente, por exemplo. E todas essas áreas, elas são analisadas, tem pontuação que vale de 0 a 1 e os prefeitos, quem está no executivo, pode usar para melhoria pública, né? E também é importante dizer que o IEGM é construído a partir de questionários enviados aos gestores e responsáveis dos municípios cearenses. E para conversar sobre esse índice e saber como ele funciona, por que ele é importante, trouxemos aqui o nosso convidado Ricardo da SESEX, que ele faz toda essa análise mais aprofundada desse índice. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Oi, Carol, obrigado aí pelo convite, né? E, Ricardo, de que forma o IEGM pode contribuir para a melhoria das gestões municipais? O IEGM é o Índice da Efetividade da Gestão Municipal. Ele é um levantamento, né, coordenado pelo IRB, nacionalmente. Né, IRB, Instituto Rui Barbosa, né, que ele tem como objetivo levantar informações de gestão, de execução da gestão e boas práticas dos municípios, né? Então, é um levantamento a nível nacional, né, que a gente tem. E, Ricardo, a gente vê que alguns índices, eles deram uma queda, né? Até tem aqui anotado, tem uma média aí dos municípios cearenses saindo de 52 pontos no último IEGM, que foi estudado 2022/21, né? Caiu de 52 para 40. Quanto a essas notas, esses índices setoriais, o que pode explicar a redução dessa pontuação? A novidade desse ano, né, da última aplicação, que foi referente a 2023, é que ele passou a ser bienalmente, né? Ele agora é coordenado pelo IRB e o IEGM ele passou por uma revisão sistemática, né, do indicador. Então, a legislação altera um pouco, são identificadas novas práticas, são identificadas novas ações de gestões que têm que ser executadas. Então, essa alteração, essa mudança, geralmente acarreta numa redução das notas, né? Com esses índices trabalhados pelo IEGM, os resultados deles podem ser usados, eu acredito que podem e devem, né? Ser usados pelos prefeitos, né? Aí nos municípios para políticas públicas. Sim, com certeza, né? Esses índices eles são utilizados tanto internamente para o controle externo, né? A gente identifica fraquezas e oportunidades, né? Boas práticas que a gente possa disseminar e fraquezas que a gente possa atuar. E o gestor municipal ele pode verificar as notas, como é que ele está atendendo aqueles quesitos. Ele consegue identificar outros jurisdicionados que estão executando aquelas funções melhores do que ele e tentar fazer um benchmark, né? Tentar aprender como é que eles estão fazendo, adotar e utilizar essas metodologias dentro, né? Evitando esforços, né? Então, o IEGM ele pode tanto ser uma ferramenta de planejamento das fiscalizações, como também uma ferramenta para desenvolver os serviços públicos nos municípios, né? Sim, os dados são abertos, né? Então, eles podem sim consultar e verificar como é que ele está indo em cada um dos eixos, né? Nós, né, como TCE Ceará, acompanhamos essas melhorias e algum dos índices, como a gente apontou aqui, né, 2022-21, teve essa queda. A gente, como Tribunal de Contas, a gente pode acompanhar a melhoria desses índices? Sim, esses índices eles são acompanhados, né, pelo nosso setor, né, e são repassados à SESEX para que a gente construa planos para atuar nesses pontos mais fracos, né, que são identificados. E Ricardo, nessa última edição do IEGM 2024-2023, a gente verificou que também houve bons resultados no caso dos índices setoriais em saúde e gestão pública. Então, o que essas gestões municipais realizaram de importante, de relevante que a gente que você pode indicar? Na verdade, tanto saúde como a gestão fiscal e a educação, a gente verifica não só a nível Ceará, mas a nível Brasil, que eles têm uma maturidade maior
né? Os tribunais ele atuam há um tempo maior, os jurisdicionados já estão mais adaptados, existem mais materiais didáticos, né? Existem mais cursos, então a gente vê uma maturidade um pouco maior nesses temas, né? A nota ela reduziu um pouco, mas a nível Brasil a gente ainda identifica uma nota melhor nesses quesitos, né? Nesses eixos. Dentro desses aspectos que você falou, Ricardo, quais são os maiores desafios enfrentados por esses municípios e como é que eles podem melhorar esses índices dentro dos pontos que eles têm mais dificuldades? Tá, a gente não identificou nenhum desafio em conjunto que a gente diga assim, devem atuar para melhorar a educação, esses critérios. Mas assim, o que a gente vê é que com a utilização do benchmarking, né, com a utilização de adoção de boas práticas, eles conseguem alavancar bastante esse indicador, né, que às vezes não entra nem tanto na nossa alçada de controle externo, né, que é mais verificar a legalidade. Seria mais um refinamento, um pente fino que eles adotam, que alavancam a nota. E eu acredito também que o IEGM tem esse papel de controle social, né? Que as pessoas podem ver as notas do seu município, verificar a média geral, saber em que áreas assim, o município está melhor, o que está precisando também de se desenvolver, né? Sim, existe o controle social. Além do controle social, tem também a parte científica, né? Também os dados são abertos, então tem muitos estudos nas áreas, né? E além disso, o próprio cidadão ele pode consultar e ver como o IEGM é um levantamento e é autodeclaratório, o cidadão ele pode ver se o jurisdicionado respondeu que está fazendo uma atividade e ele não está fazendo, né? E como é um levantamento muito amplo, a gente não consegue realizar a validação de todas essas informações. Então também a gente tem muito apoio da população, né, que faz esse controle social, né? Então esses dados são todos abertos? Sim, sim. As informações, a gente tem um InfoSite, né? Na verdade, a gente tem um site que falam todas as informações do IEGM e está sendo desenvolvido um InfoSite específico para a divulgação do IEGM, né? No âmbito do Ceará, com detalhes. No âmbito Brasil, a gente tem um InfoSite do IRB, que tem as notas consolidadas de cada estado que aplica, né, dividido por municípios, né? Mas é um banco de dados bem amplo, que não é muito detalhado, mas ele tem, você consegue fazer uma comparação, mas não consegue ver os quesitos, né? Só para quem tiver curiosidade de entrar no site do IRB, o site é irbcontas.org.br. Anota aí para você conferir as notas do IEGM aí, Brasil afora. No site do IRB, só uma observação, você consegue baixar a base de dados. Né? Baixando a base de dados, você pode trabalhar, conseguir pegar algumas informações. Ricardo, a gente agradece muito a sua presença aqui no Conexão Cidadão. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de divulgar nosso trabalho. E o Conexão Cidadão fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou quiser conhecer mais e conversar mais aqui com o nosso convidado, com o Ricardo, mande um e-mail pra gente, né, Carol? Qual é o nosso e-mail? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você está sentindo que deve ficar mais perto do Tribunal de Contas? Tem um caminho para isso. Anote o nosso telefone, adicione nos seus contatos, mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp que você vai receber notícias quentíssimas, notícias importantíssimas do que acontece no Tribunal de Contas. Anote aí o telefone, tá? É o 85-989-69-3544, Carol. Mande um e-mail aí mande uma mensagem aí que você vai ficar por dentro de tudo. E ficamos por aqui, Carol. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão. Toda a produção é feita aqui pela assessoria de comunicação do Tribunal de Contas com a coordenação de Kelly de Castro e a gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.